Fala galera, olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Caio Arruda, educador social, amigo das infâncias e das juventudes, e hoje eu tô aqui com a minha sobrinha Clara. Dá um oi, Clara, pra galera. E hoje a gente vai reagir a um vídeo do Daniel Becker, aonde ele dá 10 dicas, na verdade, para o seu filho viver mais e melhor. Então eu quero perguntar para quem mais importa, que é para a criança. Como a educação que a gente faz no Bambu Bom, a gente tem a criança no centro, a educação é o diálogo e o exemplo. Então eu pensei em convidar a Clara para a gente poder comentar sobre essas 10 dicas que o Daniel Becker vai trazer. O que você acha disso, Clara? Tá preparada para o vídeo? Vamos, tá se preparando, né? Tá passando o Carmed para ficar bem bonita. Eu também quero passar. Qual é esse sabor? De minhocas da Fine. Azul? Minhoca azul? É porque é colorida essa minhoquinha da Fine. Agora, devidamente preparados. Com a pistola. Por parte da... Quer um pouquinho? Só que ela vai ser titia, porque não tem mais nenhum. Vamos lá começar o nosso react. React ou reação? Porque nós é brasileiro. Vamos ver se a gente consegue ouvir direitinho. Mamãe tá com tô ouvindo nada. Esse sou eu, esse é o tio Caio. Esse é o tio Caio. Esse é o tio Caio de verdade. Meu Deus do céu. Vamos lá. Isso que é making off, entendeu? O que é making off? Se eu pudesse resumir as 10 dicas mais importantes para cuidar bem de uma criança, para que ela viva mais, melhor, da forma mais leve, mais saudável e mais feliz. O que eu diria para vocês? Então senta aí que lá vem assunto. Já estamos sentados. O vínculo e a conexão com os pais em casa. A conexão com os cuidadores primários, mãe, pai, e também avós, tios, enfim, as pessoas que cercam o início da vida da criança, especialmente, é fundamental para o seu desenvolvimento. Eu diria que é a pista de decolagem para tudo que vai acontecer depois na vida dela, para todo o seu desenvolvimento físico, mental, emocional e social. Um bom vínculo nesse primeiro momento da vida, ele vai gerar intimidade para os cuidadores, vai gerar uma conexão profunda que vai se prolongar e vai perdurar seus efeitos positivos para o resto da infância e da adolescência. Um vínculo de confiança, de intimidade na infância é fundamental para que na adolescência, esse jovem que muitas vezes vai fazer uma bobagem, vai transgredir, não fuja de você para esconder o que ele fez, mas sim procure você para pedir. E esse é um ponto bem legal, né? Quando a gente faz uma besteira, a gente corre, a gente corre para contar para os nossos pais, por exemplo, que a gente errou, ou a gente esconde isso deles, né? Eu acho que isso diz muito sobre o vínculo que a gente tem com os nossos cuidadores. Por exemplo, a intimidade que a gente tem, né? Eu e você, as coisas que a gente conversa, as coisas que a gente brinca, não é isso? Então, o que você acha do vínculo, assim, da amizade, por exemplo, que você tem com as pessoas da sua família? Você acha que você tem amizade com as pessoas da sua família? Para além, por exemplo, da tia Fabiana ser sua tia, para além da sua bisa ser sua bisa, você consegue brincar com eles, ser feliz com eles? Por exemplo, se você um dia deixa o celular cair, igual o tio deixou cair, o celular quebra, você teria coragem de contar para o seu pai, para sua mãe? O que você acha? Já sabe, então o celular antigo nunca parou de cair também. Então você tem um lugar de vínculo com os seus pais. Eu por perto, nem precisava contar. Então você acha legal, meu amor, a gente ter esse vínculo com vocês, criança, os adultos, nós sermos amigos de vocês, para além de eu ser o seu tio, o seu padrinho, a gente tem um lugar de segurança, né? Onde a gente pode conversar sobre os nossos erros. Você acha isso importante? É exatamente sobre isso que ele está falando, sobre o vínculo dos pais. Se eu pudesse resumir as 10 dicas mais importantes para cuidar bem de uma criança, que ela viva mais, melhor, da
Que lá vem essa? Felipe Anderson. Sempre lá vem essa. Tem sim. Esse manual fica dentro do Esse mesmo, bolso. agora. Ele só consegue ler esse manual se olhar nos olhos dos nossos filhos, claro, sem interferência do celular na mão. E aí não tem vínculo que agora. Essa conexão profunda entre pais e filhos é o que vai realmente promover o melhor desenvolvimento possível e também, para os pais, facilitar essa educação. Uma pessoa que tem intimidade com seus filhos, sabe, que conhece aquele pedacinho de gente, não precisa apelar nem para a violência, para o autoritarismo excessivo e também não precisa apelar para a permissividade excessiva, para os limites frouxos. Vai implementar esses limites sempre que forem necessários. A segunda dica é uma boa alimentação. Olha a segunda dica Nós dele. somos o que consumimos, a gente Uma se boa torna aquilo que a alimentação. gente consome. E a gente sabe que hoje existem científicas apontam com muita clareza que a melhor alimentação O que você acha dessa segunda dica, meu amor, quando ele fala sobre uma boa alimentação? Como que você acha que você acha que a sua alimentação é uma alimentação boa? Mais ou menos. É? O que você acha que é menos na sua alimentação? O que faz mal, assim? É porque bastante das vezes minha mãe quase nunca faz salada. Aí quando ela faz, eu gosto mais de comer o tomate do que o alface já. Uhum. E aí o que eu acho que é mais, assim, na sua alimentação são as frutas, né? Você ama comer frutas, né? Quando ele fala de uma boa alimentação, ele está falando para a gente comer menos industrializados, né? Descascar mais e desembalar menos, né? O biscoito ali é rapidinho. Você abre o biscoito e já bota para dentro, mas o biscoito tem muito açúcar, muita farinha. Se bem que a banana e a fruta também é muito fácil, né? Ao mesmo tempo que você usa para abrir um pacote de biscoito, Ao mesmo tempo que você desembala ou descasca a banana e a maçã. exatamente. Então é sobre isso que ele está falando, uma boa alimentação. Essa é a segunda dica para a gente ter uma infância saudável. Vai durar 8 horas esse uma vídeo. alimentação de 8 base horas e vegetal. 68 dias. Estamos contratando pessoas que nasceram Muito em chato o 1950 YouTube. Não, 3 minutos de e vídeos podem trabalhar de já casa apareceu. com urgência. A não renovação pago o YouTube, Legumes, não pago o verduras, YouTube Premium. leguminosas, Aí não castanhas faz pagar. leguminosas, Aí não grãos vê. integrais. Anúncio. Tudo isso é o que vai produzir um bom microbioma para o seu Saúde. filho. E esse microbioma, Saúde. com as bactérias que existem, especialmente no nosso intestino, nós temos mais bactérias do que as nossas próprias células, vão determinar um monte de coisas Saúde, importantes tô da eu nossa vida. apontar Um pra monte de tela. funções orgânicas Que ele falou sobre fundamentais boa do nosso alimentação. organismo, inclusive a imunidade. Acho que Então, uma sim. alimentação de base vegetal, e sempre que possível orgânica, é a melhor escolha que a gente pode fazer. A alimentação vegetal ela oferece muitas proteínas, por exemplo, nas leguminosas, né, feijão, Você falou que você lentilha, gosta de grãos tomate. e nos cereais integrais também. Mas você pode usar uma quantidade limitada de proteína animal também, como carnes leves, especialmente peixe, frango e leite e derivados, com moderação. O que você deve evitar, de fato, são os ultraprocessados. Os produtos industrializados que fazem mal, são responsáveis por doenças como infarto, derrame, demência, depressão e câncer. Eles são responsáveis por Você sabe o que são alimentos ultraprocessados? Salsicha, linguiça, todas essas coisas quase não tem nada de alimento. É tudo feito dentro da indústria, o que sobra dentro da indústria, eles embalam, deixa bonitinho pra gente e enche de sódio pra gente sentir um sabor que é gostoso. Mas a comida não nutre, não dá força pra gente, não dá sangue nem energia pra gente poder brincar. Esses são os ultraprocessados. Refrigerante, que você não gosta, né, de Coca-Cola. Não é que eu não gosto, é que eu não deixo beber. Né? Meu sonho não queria beber, mas na hora Você que tem eu vontade, gosto, meu amor, de beber tenho refrigerante? vontade, mas só que não medo. Tenho medo, porque na hora de beber eu tenho medo. Tem muito açúcar, você não tá perdendo nada não bebendo refrigerante. Meu Deus do céu, eu vou levar um bocado dessa boneca. Tô ligado. Ô, Deus, olha aqui. Olha a velha infância aí, ó. 860. O que eu falei que ia ter 860 horas de vídeo? Que ia ser de 3 segundos? De 13? açúcar, sal e gordura em excesso e um monte de aditivos cosméticos que não têm nenhum valor como alimentação e sim fazem muito mal, são extremamente nocivos à nossa saúde. Eles são os refrigerantes, os salgadinhos, os biscoitos, recheados ou não, as sobremesas adoçadas com iogurtes, os congelados.
Tudo isso, gente, faz muito mal. A gente deve usar o mínimo possível. Macarrão instantâneo também. Quanto Ih, menos Clarinha processados gosta pior. muito O Então, a quê? de regra de ouro da miojo. alimentação, como diz o jornalista Michael Pollan, é que a gente embale Só menos, senti porque descasque ele mais. deixou a Se tela fizer só isso, cinza. você vai estar oferecendo para o seu filho a melhor saúde nutricional possível. A terceira dica é o brincar livre, gente. O brincar é a linguagem essencial da infância. Através do brincar, a criança se conhece, conhece o mundo em volta dela e se expressa nesse mundo também. E se conecta com o restante da sociedade, seus pais, com seus amigos, com seus pares. Especialmente o brincar livre, não supervisionado, sem um treinador, sem alguém dizendo pode, não pode, faz isso, faz aquilo. Esse é o melhor brincar. É o brincar onde ela vai exercer a sua criatividade, onde ela vai desenvolver inúmeras habilidades. Sim, não ficaria nada de vídeo. Oi? Não ficou quase nada de vídeo. Com o anúncio, foi 8 horas pausando. Você viu essa dica que ele deu sobre o brincar livre? Esse aí é o que a gente faz, por exemplo, quando a gente vai pra praia, quando a gente vai pra cachoeira, quando Eu a nem gente... fico me olhando mesmo. Eu só fico meio estudando isso. Porque você tem uma autonomia e o tio tem uma segurança em você. Então o tio já conhece a sua forma de agir. A gente foi construindo isso aos poucos, até você ter essa liberdade que é não vigiada. O tio confia em você para deixar você ir para longe, mas mesmo assim, quando eu tô longe, eu tô sempre te olhando, é porque você não percebe. Mas mesmo longe, o tio tá sempre de olho em você. E aí não é bom quando você tem a liberdade, por exemplo, de chegar até uma criança e perguntar se ela quer brincar com você, quando a gente tá no parquinho, né? Inclusive, no dia que eu fui lá pra tua casa ficar um tempo, bem perto do último dia, e a garota quase me ajudou, porque eu quase fiquei afogada naquela parte rasa. Pensava que tava um pouco fundo. Eu não sei se eu mergulhei e fui um pouco pra trás ou um pouco pra frente, mas eu escorreguei, alguma coisa assim. Gente, se eu tiver 8 anos, são 8 anos 18, né? Porque ela é grande, consegue nem tampa tanto o pescoço dela. Fica a cara e um pouco do pescoço pra fora. E aí é um brincar que a gente faz sem o tio não fica mandando você brincar, né? Muito pelo contrário, você que me convida para fazer as brincadeiras. Então é esse brincar livre que os adultos não conseguem fazer com as crianças, eles não conseguem acessar o lugar de infância deles, lembrarem que eles também já foram crianças e aceitar o convite que você faz para eles, né? Muitas das vezes quando você chama um adulto para brincar, a primeira coisa que você escuta é não, preciso trabalhar, estou ocupado. Não é isso? Na grande maioria das vezes, e é diferente do que você faz na escola. Na minha escola quase nunca a gente brinca. O recreio é pouquíssimo tempo, né, meu amor, que você fala? Recreio é a hora do lanche. Aí, não sei nem porque eu tinha falar recreio, é mais fácil falar a hora do lanche. Tem que, se quiser brincar, tem que brincar de pique-pega comendo o lanche ao mesmo tempo, né? O tempo de recreio Lá é ainda muito reduzido. falaram que, tipo, não pode mais enrolar agora pra comer, se quiserem brincar, porque tem gente que joga um e come ao mesmo tempo. Olha isso. E a carta come suja, a mesma mão que você tá pegando, a carta é a mesma mão que você tá pegando comida. É verdade. Não é nem saudável, né? Brincar e comer ao mesmo tempo. Deveria que ter um tempo de comer tranquilamente e Lá, depois ir brincar. o que eu queria era, tipo, que lá quando a gente não tivesse pra nada pra fazer, deixaram a gente ir lá pro pátio brincar um pouco. Sem ter um adulto mandando o que vocês devem fazer, né? É exatamente isso que ele tá falando, né? Sobre o Sem brincar livre. falando que a gente vai brincar sem nada. A gente mesmo brincando o que quer. Eu vou pra quadra, ainda sou obrigada a brincar de futebol e dos outros. O que os outros querem nunca é o que eu quero. Se for de mim, eu vou querer a brincadeira que eu vou escolher. Fica, pega. Esconde já não dá, porque não tem quase um lugar pra se esconder. A pessoa tudo vai se meter no banheiro. Só isso. Só tem um banheiro pra se esconder. Tem banheiro pra se esconder. Exatamente, esse é o brincar livre. Tem umas carnéis no fundo. Tem? Tem um BFF Beijos, tá, Tutu? Ele tá na terceira ou na quarta? Também precisa brincar com
outras crianças, O terceiro habilidades acho. de cooperação, de Nada. resolução de conflitos, de solução de problemas, de imaginação, de Gente, fantasia, a água tá faz de aqui. conta, enfim, brincar traz mais habilidades que qualquer aula que o mercado vai oferecer. Então valorize o brincar sempre, especialmente o brincar livre, com menos previsão só à distância para garantir segurança, e que também brincar arriscado, né, para a criança é muito importante. Se expor ao risco hoje é reconhecido no mundo inteiro como algo importante. Se arriscar, torcer um tornozelo sim, ralar um Isso você pode falar bem, né, meu isso amor? vai fazer são coisas superáveis e que vão ajudar a criança É a gostoso desenvolver essa também. avaliação de risco e a se machucar menos no futuro. Então, priorize sempre brincar na vida da sua criança. Em vez de levá-la para um monte de... Você entendeu que essas vezes que você se machucou, me lembra um pouco como é que foi que você machucou a perna. Eu lembro que você estava brincando com o Daniel, ele caiu em cima de você, não foi isso? Uma foi em cima de mim, outra foi no escorrega. No escorrega? Como é que foi no escorrega, meu? Escorrega inflável. Aham, Eu decidi fazer porque ele tava muito escorregadinho. Parecia que tinha jogado sabão no traço. Aí você se machucou. Aí você viu o que o Daniel Becker falou? Ele é pediatra, né? Ele cuida das infâncias, ele é médico de criança. Ele falou que o fato de você fazer essas brincadeiras arriscadas, isso te prepara para no futuro você se machucar menos, porque você está conhecendo o seu corpo e os seus limites, entendeu? Toda criança, na minha época, tinha uma cicatriz aqui no queixo, sabe? Eu quebrei muito o braço jogando bola, brincando de... Essa cicatriz aqui que eu tenho foi brincando de pique-esconde. Eu deitei no chão quando eu fui me rastejar, rocei o joelho em alguma coisa e aí cortei. Tomei acho que 3 pontos na época, assim. Então é O quando meu pior medo é tomar ponto. É. Quase não dói, porque você toma uma anestesia, a anestesia dói um pouquinho. Aí depois a pessoa... Só de ver injeções eu quero chorar e ir embora do médico. Eu tenho um macete que é não olhar pra injeção. Tento. Mas só que não dá. Porque o traço tá basicamente atrás de mim. Aí tu fica assim, ó, bisbilhotando pra ver. Depois de dar a injeção, eu ainda fico chorando. Eu fico parecendo muito chorando. Ah, mas é normal Parecendo chorar, uma formiga. porque dói, né? Então tudo que dói, a gente chora mesmo. Eu vou embora da sala onde eu tomei a injeção tremendo. Toda torta. Isso é normal, seu corpo reagir a algo que você tem medo. Ai, atividades extracurriculares, leva ela para a pracinha brincar, vai fazer muito bem para ela também. A terceira dica é levar a criança para a natureza. Essa é a minha grande batalha há muitos anos. A natureza é o melhor espaço possível para a criança. Da mesma forma que o brincar é a linguagem essencial da infância, a natureza é o território essencial da infância. A criança na natureza ela desenvolve habilidades físicas, ela deixa de ser sedentária, ela vai ficar mais forte, sua forma física melhora, a miopia, a gente previne a miopia que está se tornando epidêmica no mundo inteiro, a gente melhora o sono dela, a gente traz atenção, foco, a gente melhora a imunidade, a criança respira fitoquímicos, ela sujeira natural, que ela vai ter contato, faz bem para a sua imunidade, vai despertar a sua curiosidade, se transforma em verdadeiros cientistas da natureza, seu senso de descoberta. Se ela brincar com outras crianças, ela vai também resolver problemas, ela vai imaginar soluções, vai cooperar, ela vai enfrentar os desafios que a natureza, com a sua heterogeneidade, com a sua irregularidade, mas também a sua harmonia, vai oferecer. Uma criança que vai para a natureza, gente, ela certamente vai se apaixonar pela natureza. Então ela vai também ganhar esse maravilhamento, essa admiração, a reverência que a natureza nos inspira, não só nas cataratas do Iguaçu, no Himalaia, não. Basta levar uma pracinha, ver um pôr do sol na praia, a brincar numa cachoeira, já é o suficiente. Sabe o que eu lembrei agora, meu amor? Da gente transformando aquela pedra num escorrega. Eu lembro. Gente, na primeira vez que a gente foi lá, Pedra do Escorrega. Não é maravilhoso, tá? Por exemplo, é muito bom a gente estar numa pracinha, num escorrega na pracinha. Mas quando a gente faz um escorrega na cachoeira e a gente cai dentro da água, meu amor, dentro Você é daquele... maluquice. dentro de todo aquele verde, né? Junto com a nossa família, eu acho o mais A especial, minha assim. mãe, não sei por que ela tava falando pra eu descer sozinha, sendo que todo mundo sabe. Porque se eu tô pedindo, é porque eu quero que vai com força. Não vai ter risco de me arranhar Uhum. ali. Pode ter um pouquinho? Pode, mas só que pô também.
É um risco-benefício, é um risco bom, assim, né? Vale a pena a gente se arriscar, né? Quando a gente for jovem, Teve quando... várias coisas que eu tava com medo de fazer, enquanto eu fiz, eu quis fazer 8.000 vezes contigo. Uhum. Aí agora eu lembro disso que você falou, né? Quando você entrou naquele riozinho e aí você mergulhou e você saiu num lugar que era mais fundo para você, né? Então esse seu medo, isso te trouxe um aprendizado, né? Numa próxima vez você vai colocar o seu pé antes para ver até onde a água bate, para ver se a água vai para cima Nem do seu lembro nariz. como que foi. E aí, mesmo com esse medo que você passou de se afogar, o que que ficou na sua memória diante daquele dia na praia que a gente estava? Não é uma memória boa? Você não tem vontade de repetir isso? É exatamente isso que ele está falando. Hoje em dia, por exemplo, na sua escola, o que que tem de natureza na sua escola, meu amor? Vento. Nada. Só o vento, não tem uma árvore lá dentro? Não. Nem isso. Nada, eu não sei pintada. Olha isso, que doideira, meu amor. E aí, Pintada na parede. as crianças tropeçam na própria perna, que a gente costuma falar, porque elas não estão acostumadas a fazer uma trilha, por Ainda exemplo, para mais chegar na cachoeira. que lá na minha escola tem um parquinho. Aí tem uma grama falsa também. Uhum, olha isso, né? É muito. As crianças não vão ter o prazer de pisar numa grama verdadeira, de pegar as crianças pequenas de botar uma areia na boca, né? Que é isso que a criança faz, O conhecendo o Theo já mundo. falou. Você falou isso do Theo. Uhum. É muito importante. E quando a gente está na natureza, a gente aprende a respeitar a natureza. Você tem um grande carinho pelos animais, você tem essa noção de que a gente precisa ter cuidado com a natureza, coisa que as crianças da sua escola que vivem aqui na cidade não vão ter esse cuidado. Elas vão jogar o lixo na praia. Inclusive, eu lembro que a gente, quando ia pra praia, a gente, pra chegar em algum lugar, e já ia pegando os lixos Ia que catando via. lixo, Sendo que exatamente. teve um dia que eu peguei a maioria, você foi com uma coisinha na mão. Você foi uma guardiã da natureza esse dia e eu fui um preguiçoso. Você tava com nada na mão. Você tava só com as bolsas, eu acho. Com uma bolsa ou com o vento mesmo na mão. Tava assim, ó. Assim, segurando o vento. É importantíssimo. Eu lembrei até do grupo que trabalha com o Tia, que o nome do projeto deles é Viu, Pegou. Né? Quando você vê um lixo na praia, você pega e tira ele da praia. É bom E que ensinar. eu falei que eu tenho 80 horas de vídeo. A gente chegou na metade do vídeo agora. Não daqui, é daqui. Isso é importante para todas as crianças, para o nosso futuro como espécie também. A quinta dica é oferecer um bom sono para os nossos filhos. Desde as sonequinhas do bebê até o sono noturno. Pra O tudo. sono é fundamental para limpar o nosso cérebro. Tá e com para grão de arroz. fixar as experiências, as vivências que a gente tem durante o dia, inclusive o aprendizado escolar e não escolar. Então a gente deve promover bons hábitos de sono desde a infância e chegando até a adolescência, evitando o excesso de celular, de telas de redes sociais, levando a criança para a livre, porque a luz do dia vai trazer um melhor sono para ela à A gente noite. tá precisando fazer E isso. também impedindo que ela tenha contato com telas a partir de 1 hora, 1 hora e meia antes dela dormir, e sem ler, ao mesmo tempo que executivos. Isso a gente erra muito, né, minha filha? Que o tio tem esse péssimo hábito de dormir assistindo televisão. E aí quando a gente tá junto, a gente acaba fazendo isso, né? Às vezes a Ontem... gente só pede um filme mesmo, só que a maioria da parte eu durmo, eu já começo a ficar com sono. E aí Ontem quem viu mais foi tu, mais do que eu. E aí a dica que ele tá dando pra gente é que ao invés da gente escolher esse filme para assistir, a gente leia. Que isso vai fazer desacelerar o nosso cérebro e começar a encaminhar a gente pra gente ter um bom sono, assim, sabe? Sono, a gente vai cultivar algo muito importante, que é o amor pela leitura. A sexta dica é cultivar uma boa imunidade. Como é que a gente faz isso? Justamente com leite materno no início da vida, alimentação de base vegetal, muita hidratação, mantendo Você a bebe academia de bastante água? visualização da criança em dia, expondo ela ao exercício físico, viver uma vida cercada de afeto e de brincadeira. Então, todos esses elementos que eu falei aqui, que vão promover uma vida boa para a criança, também vão promover a melhor imunidade possível. E quando a gente pode retardar um pouquinho, entrar lá na creche, deixar para depois de 2 anos, que é quando justamente aí começam os benefícios, mas a creche muito cedo também vai trazer maior risco para essa criança de pegar infecções de repetição e algumas vezes fazer complicações, ficar mais sérios. Então,
a gente consegue retardar um pouquinho a entrada na escola melhor. A sétima é a vida escolar, é claro. Gente, Ninguém duvida a importância da ele escola. tá fazendo em 2 segundos por 2 segundos e ele fala. Tem que passar rápido assim, né? Agora ele vai falar sobre a vida escolar. Essa a gente vai poder falar bem, que você tá nesse período escolar, né? Na vida da Depois no final do vídeo Escolher eu uma vou boa ter escola é algo muito importante. mostrar como tá a tela do celular. Tentar Tá bom. escolher as melhores escolas públicas também é possível, muitas vezes. Uma escola que ofereça não só o conteúdo, mas ofereça também um pátio, especialmente um pátio naturalizado, com terra, com Que árvores, não é o meu caso. uma horta. Uma escola que ofereça conteúdos também de arte, de atividade física, de participação, de brincadeiras, incorporadas no currículo. Que tenha, claro, segurança e cuidado com os nossos filhos é muito importante para a vida deles. E também outros espaços Lá de na minha escola socialização, quase brincadeira com primos, com amigos, nas pracinhas. A minha escola quase sempre, de um jeito pra tia fazer a gente brincar, ela já fala pra... Ela, tipo, faz um negócio que a gente tem que ler, já tem que... E já aprende. Mas a gente quer brincar sozinho, sem ter que ler, sem ter que escrever, sem ter que fazer nada. Tem sempre. Brincar comum. Uhum. Às vezes é brincar assim. Tem que fazer alguma coisa. A brincadeira lá na escola tem sempre algum ponto a se alcançar, né? Você vai brincar disso, mas você tem que, por exemplo, tem que Tá aprendendo também. tá aprendendo. Uhum. Mas a gente queria... Eu acho que todo mundo queria estar só brincando. Uhum. Saúde. É esse brincar livre, né, que ele falou. Você viu que ele falou do pátio naturalizado? Né? Na sua escola você falou que a única árvore que tem lá é desenhada na parede. A pintada e a grama ainda é falsa. E a grama ainda é falsa, não é um parque nada, é um pátio falso, fake news. Não dá nem pra... E tipo, lá na escola não pede nem pra gente... E gente, educação física, a gente ir um pouco no parquinho, que é a coisa que também tem espaço. É melhor do que andar 80 mil quilômetros até a quadra. E ainda a pessoa emagrece, né? Porque é longe. E aí chega lá na quadra, quais são as atividades que o tio passa? Futebol. Futebol, várias outras brincadeiras que a gente é tudo obrigado a fazer. A gente não faz, tá tudo bem, mas só que eu não gosto de jogar futebol. Tipo, teve um dia que foi queimado, todo mundo levanta a mão. Futebol, uma garota levanta. Quanto o resto? Não. E aí foi queimado, a maioria venceu? Não, Pelo menos sei, essa brincadeira. 5 minutos. Pelo menos essa brincadeira vocês escolheram, né? Que normalmente o professor chega lá e manda vocês fazerem, vocês têm que fazer aquilo. Nos clubes, na casa dos outros, ou chamando os amigos da criança na sua casa. O ser humano só se desenvolve em interação com o outro. Então, o convívio da criança com seus pais é muito importante. O oitavo é o movimento e o esporte. O corpo da criança, o corpo humano foi feito para desenvolvimento. O sedentarismo está ligado a todas as doenças crônicas. Então, acostumar a criança à atividade, ao movimento, desde cedo é muito importante. Os pequenininhos é a brincadeira. E nos mais velhos também é a brincadeira e o esporte. A gente deve aproximar a criança de um esporte que ela goste, que ela se apaixone, que ela queira praticar pro resto da vida. Você gosta de natação? Consegue isso, é um presente enorme que dá para os nossos filhos. A nona dica são os limites, mas os bons limites. Aqueles que são dados para a criança com firmeza. Esse é o 10º e a hora de mostrar essa tela. Sem violência. A violência é a antidica. A minha mãe. É a Nem pior vez. coisa que a gente pode fazer para os nossos filhos. Violência na infância, seja verbal, psicológica, especialmente física, é o fator que mais vai provocar dano na vida dessa criança e para o resto da sua existência. Vai se repetir em problemas com drogas, em problemas sociais, em conflito com a lei, em depressão, em todo tipo de doença mental lá no futuro, e física também. Então não use violência. A violência é totalmente desnecessária. Uma criança é um sujeito de direitos. Ela não é propriedade dos pais. Ela está sob a responsabilidade deles. A gente já conversou, né, meu amor, sobre a violência esses dias, né? Sobre o... Ontem, né? Sobre o quanto que a gente se sente mal quando a gente é violentado, quando gritam com a gente, quando bota a gente de castigo, né? Mas a gente não tá aqui para culpabilizar a sua mãe, dizer que a sua mãe é culpada, né? Por que que ela, às vezes, acaba reagindo dessa forma com você? Porque fizeram isso com ela. E ela acredita que agindo dessa forma ela tá cuidando de você.
Então, o nosso trabalho, eu como seu tio, você como filha dela, é mostrar para ela que isso não funciona. O quanto que você se sente mal, o quanto que você se sente triste quanto você se desconecta dela, né? Porque você não vai deixar de amar sua mãe, você acaba deixando de amar você mesmo. Você acha que você tá errado e que você precisa mudar aquilo, sendo que o que precisa mudar talvez seja o seu comportamento, não você, né? Se ela acha que algum comportamento seu é errado, ela tem que conversar com você, não é isso? Não seria bem melhor, meu amor, se ela sentasse para conversar com você? Sim. Num lugar de amorosidade, de carinho, assim como a gente faz, né? Como agora a gente estava jogando Uno, não foi isso? Você teve um momento de raiva, jogou as cartas, né? Que é super normal, acontece. Você tá No dia eu aprendendo. tava com a folha presta na mão. Você não viu, não? Eu... Toda hora ela só pedia verde, 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 E verde. você não tinha verde. Ela ainda inventou de querer trocar comigo, que também não tinha verde. Mal tinha. Só tinha uma carta compra mais de 2 verdes. E aí, Ela foi quando lá, ela botou aquela carta que pede para escolher a cor, e ela falou verde para você, foi o momento que você deu esse tilt, né? Ficou com muita raiva e jogou a carta e não quis mais jogar. Isso é super normal para a idade que você tem, que você está aprendendo ainda a lidar com essas frustrações. Nós adultos, meu amor, a gente acessa esse lugar também até hoje. Quando a gente pede para alguém fazer um favor para a gente, a pessoa não pode fazer naquele momento e a gente acredita que a pessoa tem que fazer na hora que a gente quer. E aí a gente grita com aquela pessoa, diz que essa pessoa é imprestável, bababá, bababá, babá. Só que, por exemplo, se a gente gritasse com você naquele... Ah, Clara, você não aceita nada, você não sabe brincar. minha mãe fala a mesma coisa pra mim, que eu não aceito perder. É, porque você tá aprendendo. Quem é que gosta de perder, né? Ninguém, E ela, eu gosto, eu não gosto. ninguém gosta de perder, é sempre... Ela fala que eu não gosto de perder, só que ninguém gosta. Exatamente, Ela gosta por acaso? a gente vai aprender ao longo da vida que perder faz parte, né? Nem sempre a gente ganha, sabe? Mas é bom ganhar, a gente gosta de ganhar. E aí quando a gente perde, tudo bem a gente ficar frustrado com raiva. O que não pode é a gente ferir o outro, machucar o ambiente, né? Foi sobre isso que a gente conversou, né? E a lei protege essa criança contra a violência. Está na nossa Constituição. A gente também não precisa apelar para a permissividade excessiva. Isso aí. Pode ser firme, pode ter autoridade, mas usando de diálogo, permitindo que a criança se manifeste, que ela discute até para exercitar a Que sua você voz. tenha a sua voz, que você sempre coloque o que você acha sobre aquilo. Sim, coloca limites firmes e sim conduz a criança, mas que a aceita, que a escuta e que é empática com ela. Isso é perfeitamente possível e muito aconselhável. E, finalmente, cuidado com as telas. Celular, internet, nos dispositivos portáteis é o maior desafio da parentalidade no momento. Eu falo muito disso, eu fui um dos responsáveis por essa lei que proibiu o celular nas escolas, e é muito importante a gente estar falando disso aqui, eu vou trazer vários vídeos falando sobre esse tema. É importante a gente limitar o tempo e a gente também ajudar nossos filhos com algo chamado educação mediática. A escola também tem que realizar, mas é ensiná-los a usar de forma adequada essas telas. Então, isso começa por oferecer o primeiro telefone celular o mais tarde possível, depois dos 15 anos, ou lá pela deixar entrar em redes sociais mais tarde ainda. Eu ri dessa risada porque você ganhou seu celular com quantos anos? Sim. Com 6 anos. Era, o meu primeiro acho que foi com 4, eu ganhei um outro, aí eu comecei a usar. Às vezes eu usava um, às vezes eu usava outro. Uhum. E aí Dependia da minha escolha. quando ele falou 15 anos, eu tomei um susto, né? Eu não sabia que a gente precisava adiar tanto assim Pô, também ia demorar. Até eu conhecer vários jogos, na hora que eu ia conhecer todos, eu ia querer estar 80 de uma vez só. E aí ele falou, meu amor, sobre a gente aprender a usar o telefone. E aí como que você usa o seu telefone? Assim, você tem um tempo que a sua mãe determina para você ficar? Não tem. E aí quando você tá no telefone, como que você usa ele? O que você gosta de fazer quando você tá no telefone? Jogando. Você joga os seus joguinhos? Você acha que você aprende algumas coisas com o seu jogo? É? Tem um jogo que minha escola pediu pra gente instalar pra jogar. A própria escola pediu para vocês estarem aí nesse jogo faz o quê? Mas a gente tem que instalar um que
Como se fosse Duolingo, que a gente aprende Outra alguma língua. coisa. A Sim. gente aprende várias coisas. E aí você Aí já... veio na agenda grudado pra poder instalar. Entendi. Você já instalou esse jogo? Ainda não, minha mãe ainda não instalou. E você consegue perceber, meu amor, que, por exemplo, que você fica mais ansiosa depois que você usa o telefone? Você já percebeu isso? Ainda não percebeu? Você tem dificuldade de ficar no tédio? É difícil ficar no tédio pra você? Ou você consegue ficar no tédio pra depois você criar alguma coisa, né? Pra vir uma ideia na Eu sua chego cabeça? vontade quase o dia todo. Isso é importantíssimo, sabia? As crianças da sua idade não conseguem mais ficar no tédio por causa do telefone. Porque no telefone tem sempre alguma coisa legal pra ver, né? Quando não é legal, a gente passa pro próximo vídeo. Ah, não gostei desse, passa pro próximo vídeo. E é esse tédio que você fica no dia todo, por isso que você é super criativa. Porque enquanto você tá com tédio, sua mente tá vazia para você poder imaginar o que você gosta de fazer. Por isso que você cria tanto, você desenha tanto, você inventa aquelas embalagens. Isso é o poder do tédio. Você tá E certíssima. tio, até agora eu preciso de caixa pra fazer essa sorveteria que eu quero. Até agora não me deram caixa nenhuma. Caixas. O tio tem bastante caixas lá. Então aproveita que me traz. Tá bom. Você viu? Esse é o Vai poder ser do... uma caixa pequena, pelo menos. Duas, Uhum. pra fazer uma... Tá. Você lembra quando a gente tava brincando de sorveteria lá, a quantidade de coisas que a gente inventou? Acho que a gente tinha um pedaço de papel, sei lá, e alguns papelões, não foi isso que a gente fez? Mas ele só tinha papel. E a gente inventou vários sabores, né? De sorvete eu fiz uma taubinha que eu sei. Que dobra num lado, no outro lado, embaixo e embaixo. Aquele porta-retrato que você fez com a foto do bambu, a história deu e da Tutu que a gente se conheceu. Agora você tem que aumentar aquela história. Quando a Tutu engravidando. É porque esse foi antes. Esse é o poder do tédio, meu amor. Foi antes. E aí Antes, a perfeição assim é você ter mais materiais eu para não você. sei porque o YouTube apareceu, sabia? Que me apareceu bastante vídeo de pessoa grávida. Já tava te preparando para ser tia. É. Dá lá o último play, que agora eu acho que é a última pausa nossa. Para você É. mostrar como é que tá o meu celular. E uma vez A gente vai mudar de assunto com isso pra isso. fazer um contrato, colocando limites, usando aplicativos de controle parental, exigindo respeito ao sono, à brincadeira, ao contato com o outro, ao movimento físico, ao esporte, ao estudo e ao sono. Estando do lado dele também, assistindo vídeos, assistindo jogos que ele joga para ajudar. Isso o tio faz bastante, né? De assistir junto com você, assim, as coisas. Quando você tá vendo alguma coisa, o tio normalmente vê com você. Por exemplo, quando você tá jogando algum jogo, igual a Tutu tava fazendo com você ontem, a gente se interessa pelo aquele jogo, pra gente entender o porquê que você gosta daquele jogo. Quando eu tava jogando a Avatar World, eu chamei ela. Ela tá aqui, gostou do jogo? Tem que ensinar pra pessoa jogar. Que é uma Porque se ela forma... gostar, ela pode até instalar. E o jogo. é um momento de diversão junto, né, cara? A gente não fica usando só a tela, assim, com aquela nossa cara, assim, que a gente esquece do mundo todo que tá acontecendo em volta. Quando tem alguém assistindo junto com a Às gente... vezes eu tô jogando, aí como eu não tô prestando atenção em outra coisa, do nada uma pessoa fala e eu quando eu desligo eu falo alguma coisa. Toma até um susto, né? É igual tudo, nada. Eu pulei pra trás, eu tava quieta. Tava assim, ó. Gato pula. Eu tô menos de 1 minuto agora. Graças a Deus. Oi. Já apareceu a tela. De autoestima, entender o que é futilidade, o que é intolerância, ódio, neonazismo e protegê-los desses golpes dos predadores, dos pedófilos que hoje se mudaram para a internet. Né? Hoje em dia, você permitir que uma criança, um adolescente, fique horas e horas no quarto, sem nenhuma supervisão, usando a internet, seja no celular, seja no computador, é basicamente seu filho chegar para você e perguntar assim: mãe, eu vou numa festa onde vai ter pedófilos, pornografia, predadores, golpistas, bandidos, racistas, misóginos e neonazistas. Posso ir? Pode, meu filho. Pode ir lá, fica lá. Não precisa nem me contar o que aconteceu na volta. Você não faria isso. Então você também não pode permitir que ele fique sozinho, sem supervisão,
a internet durante muito Acabou, tempo. a gente mostrar essa tela. Deles e ajudar eles. Pensamento crítico e, claro, colocar limites. Com essas dicas, minha gente, vocês têm uma base muito boa para oferecer para os seus filhos uma vida de mais saúde física e mental, uma vida mais produtiva e mais longa também, uma vida que vale a pena viver. Então, gente, essas foram as 10 dicas do pediatra mais brabo que existe no Brasil. E a Clara quer mostrar pra vocês que tá na hora do titio trocar de telefone. Deixa eu ver se eu consigo. Tá mais do que na hora, tá na hora certa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar Tenta a mostrar de situação novo. dessa tela. Olha essa daqui. Daqui a pouco dá pra soltar essa tela. Eu duvido que a Apple tenha um telefone que faça isso. Só pra iPhone. iPhone não faz. A marca do meu tio faz. Depois de 80 anos. 6 anos de telefone. Esse é o Gente, estado isso daqui não é de 6 anos, não. Isso daqui é de 80. Isso daqui é de 2001. Depois de 2 tombos, a gente tentando Que nós somos o que? Foi 320? 2 tombos só hoje. Só hoje, Fazendo, tem essa, 300. fazendo essa reação. Aqui nem tem marca, inclusive. Qual a marca? É Xiaomi. Duvido se a Apple consegue ver se é tchau. Pior é atrás. Tá pior, porque olha o tom de plástico, tá só trincado em uma parte só. Tudo Aqui, já soltou até pedaço desse telefone. Tá mais do que na hora de trocar. Tem que trocar pela da Apple. Não Que não quero. quebra. Não quebra? Muito Já bom. quebrou mais de 80 vezes. Muito consumismo da Apple, muito caro. É mais fácil o da Apple do que esse. Que esse daqui já tá telefone pra tela já. Então, gente, é assim que a gente termina esse vídeo com 10 dicas para uma infância Pegou o celular que precisa trocar. para uma infância mais feliz, mais alegre e mais saudável. Muito obrigado, tá, minha filha? Tchau, tchau! Agora vamos passar um Carmed de... Eu pensei 80 vezes. Agora a gente vai testar o de açaí. Quero sentir o gosto de açaí. Isso já passou ontem. E é verdade, de água de coco. Tchau.